esse assunto repercute demais. A gente tem recebido muitas mensagens de pessoas fazendo perguntas sobre os temas que envolvem esse episódio, porque após dias de silêncio, foi publicado na página da Choquei uma nota admitindo a divulgação de conteúdo falso sobre o suposto relacionamento entre Jéssica Canedo e o youtuber Whindersson Nunes. Nesse texto, que foi divulgado no dia de hoje, o perfil lamentou profundamente a morte da jovem de 22 anos. Também, segundo o comunicado, o responsável pela Choquei, Rafael Souza, prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais. Ele apresentou fatos e documentos com o objetivo de esclarecer o ocorrido e se dispôs a colaborar não só com a investigação, mas também na busca por melhorias no setor de notícias online. Vamos fazer um giro de análises com os nossos comentaristas? Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que tem acompanhado diariamente o avanço das apurações, as atualizações em relação a esse caso chocante que culminou na morte dessa moça de 22 anos. Agora, Beraldo, uma informação importante, né? A Choquei agora se pronuncia e admite o compartilhamento de informação falsa. Se manifesta tardiamente, né? Vários dias depois da tragédia que aconteceu com essa moça. E primeiro essa página, esse perfil de mentiras, de fofocas, enfim, publicou uma nota feita por uma advogada, uma coisa de uma frieza absurda, exclusivamente preocupado com as questões jurídicas dos donos do perfil, manifestando zero a sua solidariedade, o lado humano diante de uma tragédia que aconteceu. O grande ponto é que esse caso ele tem que servir de exemplo para mostrar que a legislação em vigor ela já prevê punição para crimes cometidos como essas pessoas cometeram, divulgando notícias falsas, assassinando reputações, colocando essa moça numa situação para a qual ela não estava preparada. O perfil foi avisado que aquilo era falso pelos dois lados citados, não voltou atrás, continuou ali naquele processo em busca de like, em busca de engajamento, em busca de compartilhamento, e aí tivemos o desfecho que, neste caso específico, de uma menina completamente alheia a esse mundo louco de internet e de pessoas que fazem qualquer coisa por cliques e likes e seguidores, etc. Essa menina que já vinha com histórico de depressão, não atravessava um bom momento, tirou a própria vida. Uma família que ficará eternamente marcada por uma perda completamente evitável. Então, o exemplo que a gente tem que ver deste caso é a punição efetiva dos donos do perfil. Não podemos admitir que este caso sirva de combustível para a própria esquerda, porque precisamos lembrar que este perfil é um perfil completamente ligado à esquerda. Não podemos deixar que este caso sirva de combustível para que a esquerda avance com um PL da censura que é absurdo. O que se pretende com este PL é tornar a política brasileira, sobretudo, uma política analógica, porque a gente tem uma velha guarda da política que está extremamente incomodada com a ascensão de figuras que não precisam gastar milhões e milhões para ter voto. São pessoas que conseguem falar diretamente com o público com uma linguagem muito própria, conseguindo engajamento de uma forma muito particular e que essas pessoas, sobretudo da esquerda, não conseguem acompanhar. Então, como eles não conseguem acompanhar, como eles não têm competência para disputar nessa seara, o que eles querem fazer? Querem acabar com o ambiente político dentro da internet, obrigando que as plataformas tenham que responder a ações por conteúdos publicados pelo seu usuário. Então, veja, um exemplo que eu tenho usado, a pessoa vai ali na Avenida Paulista, faz um discurso a favor de terroristas do Hamas. Olha só, loucura. Isso aconteceu em São Paulo, ninguém fez nada, a Polícia Federal não bateu na porta dessas pessoas no dia seguinte. Esse discurso foi gravado.
Aí a pessoa que gravou colocou na rede social, outras replicaram. Por que é a rede social que tem que pagar a conta do discurso absurdo e criminoso de pessoas que defendem terrorismo e assassinato de inocentes? Por que é a plataforma que tem que responder no lugar dessa pessoa que gravou o discurso absurdo, publicou este conteúdo? Por que não são essas as pessoas que têm que responder? Então, querem criar um ambiente onde se inviabiliza a rede social no Brasil. Isto é péssimo para a nossa democracia. Programa Pingos nos Is, atualizações do caso Choquei. A página, depois de vários dias de silêncio, decidiu se pronunciar sobre a morte de Jéssica Vitória. A página, inclusive, admitiu que replicou conteúdo falso sobre um suposto namoro entre ela, Jéssica Vitória, e o youtuber Whindersson Nunes. Agora, Dantas, antes de passar a palavra a você, eu quero destacar essa nota que foi publicada no dia de hoje pela página Choquei. Inclusive, a nota oficial aparece agora na tela para as pessoas que nos acompanham por imagens. E a mensagem é a seguinte: o perfil Choquei lamenta profundamente o ocorrido com Jéssica Vitória Canedo e se solidariza com sua família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito pelo trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até este momento. Nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro, o proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso. Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa, que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei. E foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado. Neste momento, a Choquei passa por um profundo processo de reavaliação interna dos métodos adotados visando a implementação de filtros e códigos de conduta para evitar que episódios dessa natureza voltem a acontecer. A Choquei está à disposição para contribuir com os órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online. Reiteramos nossa solidariedade e total apoio à família de Jéssica Vitória Canedo, essa nota oficial da página Choquei. Dantas, você acho que é a primeira vez que vai tratar desse assunto aqui em Os Pingos nos Is. Queria, claro, que você fizesse um resumo desse episódio, que é muito triste. O que a gente pode esperar a partir de agora desse posicionamento da Choquei? As investigações prosseguem, mas tudo isso não reforça a necessidade das pessoas também se apoiarem em veículos consolidados, jornalismo profissional? Isso acaba fazendo a diferença, né? Daniel, acho que você tocou num ponto fundamental. A minha pergunta é: o que exatamente esses perfis fazem? Eles produzem conteúdo? Existem jornalistas que assinam matérias? Porque, assim, o próprio ambiente de cobertura de gossip, né, de fofoca, de celebridades, etc., os veículos que cobrem isso há muitos anos, há décadas, sempre foi uma vertente do jornalismo, né, a cobertura de celebridades, etc. E você tem muitos colunistas famosos que respondem pelo que fazem, que colocam a cara, colocam o seu CPF, respondem pelo que fazem, respondem pelas matérias que apuram e escrevem. Mas nós tivemos recentemente, nos últimos anos, uma explosão de perfis que são perfis que dão pouca transparência sobre os seus procedimentos. Então a nota do Choquei fala de revisão de procedimentos. Eu me pergunto quais seriam os procedimentos e as balizas para a publicação de informações. É bom que se diga que esse ambiente de cobertura de fofoca, nós já tivemos diversas reportagens ao longo dos últimos anos mostrando que, primeiro, essa indústria é uma indústria que movimenta bilhões de reais. Bilhões de reais. E ela envolve influenciadores, envolve marcas, empresas, envolve um ecossistema muito ativo. E nesse ecossistema há quem trabalhe mal, há quem trabalhe bem, há quem trabalhe mal. Só que essas pessoas que trabalham mal, elas não são responsabilizadas.
E olha que há uma indústria de fake news. O setor de fofocas, muito mais do que a política, ele mereceria uma atenção especial, porque a dimensão, né, de cancelamentos, de episódios de cancelamentos, de fake news que são espalhadas, muitas vezes impulsionadas, muitas vezes financiadas, pagas. Muitos desses perfis, eles cobram para espalhar fake news. Isso já foi denunciado pela imprensa profissional, mas o Ministério Público não se dedicou a investigar. Então, essa é uma questão realmente importantíssima. O oportunismo, a hipocrisia em toda essa discussão envolvendo a infeliz morte dessa moça, lamentável, ela chega a ser assim, sabe, não surpreende, porque ela é óbvia. É óbvio que usariam isso primeiro para desviar o foco da atenção do que aconteceu e depois como uma janela de oportunidade para se voltar à questão de regulação de rede social, né? Não é questão de regulação, a lei está aí, basta que a lei seja cumprida. Esse debate é muito menos sobre regulação, é muito mais sobre aplicação da lei. Nós somos responsáveis por tudo que falamos, tudo que escrevemos. Basta aplicar a lei. Se você difama alguém, você é responsabilizado, isso já está no Código Penal. Então, assim, não há subterfúgio possível para se dizer, não, agora nós vamos aprovar o PL das fake news. O PL das fake news, já falei aqui antes, é uma colcha de retalhos que está muito longe de alcançar o seu objetivo. Na verdade, ela esconde o seu objetivo, que é o objetivo da censura, e da censura específica a determinados setores. É o uso político de uma narrativa muito mais ampla e popular. Então, a gente precisa ter muita atenção nesse debate. Esse episódio lamentável é a morte de um ser humano. Ele precisa motivar uma discussão séria da aplicação da lei, da responsabilização de quem de quem comete o crime, né? De quem faz esse tipo de notícia difamatória contra alguém. Então, é isso. É basicamente isso, ou melhor, é simplesmente tudo isso. Enquanto Dantas trazia o seu ponto de vista e suas análises em relação a esse caso que envolve a página Choquei e a trágica morte da Jéssica Vitória, de 22 anos, a produção colocou, inclusive, a imagem da página Choquei no Instagram. E para as pessoas que escutam os comentários, nesse caso é a página do Choquei no Instagram. Eles mesclam informações sobre famosos, fofocas, alguns memes, piadas, coisas engraçadas, mas basicamente é um perfil que se apoia em fofocas e notícias de famosos. E, claro que a gente já está nessa timeline da Choquei mais abaixo, mas na página, na parte de cima, no cabeçalho da Choquei, é possível identificar o número de seguidores. Você que não tem o hábito de frequentar essas páginas, assim, é algo assustador. Mais de 20 milhões de pessoas seguem a página Choquei. Então, tem um alcance fora do comum. E como bem disse o Dantas, esse é um mercado que muitas vezes acaba... aí a gente consegue observar, inclusive para as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, a gente está mostrando na tela o cabeçalho da página Choquei, a abertura, né? Aquela parte onde você reúne as informações. Mais de 29 mil publicações, 20 milhões e 600 mil seguidores. Então é uma página que tem um alcance fora do comum e você consegue observar os destaques, basicamente, de muitos famosos, né? Notícias relacionadas aos famosos. Reality shows, apresentadoras, cantoras nacionais, estrangeiras, enfim, são muitas informações sobre famosos e, claro, que a gente acaba questionando exatamente quais são os procedimentos para a veiculação dessas notícias que envolvem os famosos, porque no jornalismo profissional é preciso fazer a apuração, checagem, antes de efetuar a publicação de uma notícia. Você, Cristiano Beraldo, também, antes de a gente falar da regulação e de um movimento que a gente observa em Brasília, de deputados que querem
acelerar o debate e a possível votação do PL das fake news, que também é chamado por muitos parlamentares de PL da censura, mas eu queria também, Beraldo, escutar você em relação à necessidade e o cuidado que as pessoas devem ter ao consumir informação na internet. Qual a importância de você se informar utilizando meios tradicionais, grupos conhecidos, que estão há décadas no mercado de jornalismo e de informação, Beraldo? Neto, a gente tem que olhar os dois lados dessa moeda, né? Infelizmente, o Brasil assistiu a um processo também de decadência dos veículos tradicionais de informação, da imprensa. Se você olhar para os jornais tradicionais, né, os grandes jornais do Brasil, se você não precisa nem ir à redação, mas só de você ler os textos que são publicados, claramente se vê que esses textos estão sendo produzidos por profissionais muitas vezes inexperientes, que apesar de estarem publicando num espaço que deveria ser nobre em razão da sua credibilidade, às vezes colocam ali informações erradas, mal apuradas, desencontradas, com erro de português. É assustador. As coisas que eu vejo no dia a dia realmente assim, são coisas assustadoras que mostram que houve uma perda muito grande de qualidade. Houve diminuição do dinheiro que circula nesses veículos tradicionais de imprensa e muitos deles optaram pelo quê? Diminuir a qualidade do conteúdo, foram se nivelar por baixo. Por isso faço aqui um registro de público, Caniato, por isso eu tenho orgulho de trabalhar na Jovem Pan, de ser comentarista do Pingos nos Is e trabalhar com gente extremamente qualificada que tem responsabilidade em cima daquilo que faz. A gente, infelizmente, não vê esse cuidado naqueles veículos que deviam estar aí dando exemplo. Então, quando você tem esses veículos baixando o nível, aí você pode ter perfis de pessoas completamente aleatórias e desconhecidas que vão publicando atrocidades e quando dá problema, e às vezes problema gravíssimo, como essa tragédia que aconteceu com a Jéssica, vem com essa desculpa. Mas é que foi publicado num outro perfil, foi publicado num outro site. Ora, a responsabilidade da checagem é daquele que publica. Aliás, eu faço um alerta para as pessoas que ficam aí disparando conteúdo pelo WhatsApp e tal. Sempre chequem se aquilo faz sentido. Às vezes é você pegar a notícia que está ali e coloca no Google para ver se aquilo realmente tem algum fundamento. Eu às vezes recebo coisas no WhatsApp e diz assim, olha, na próxima segunda-feira vai acontecer alguma coisa. Mas que segunda-feira? Cadê a data? Do que se trata? Quem escreveu? Qual é a fonte? E aí muitas vezes é uma bobagem, uma loucura que não vai acontecer. Enfim, alguém inventou aquilo, eu também não sei porque tanta gente gasta tempo inventando e propagando mentira, porque, enfim, não tem um propósito que eu, pelo menos, consigo compreender, mas ficam aí espalhando essas fake news. Então, Caniato, é realmente assim, assustador o que aconteceu no Brasil e acho que é um bom momento para a gente reavaliar o que é fonte confiável de informação. E registro mais uma vez aqui meus parabéns à Jovem Pan pelo trabalho que faz. E eu faço das palavras do Beraldo as minhas, tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Jovem Pan, um grupo profissional extremamente responsável, e eu já vi a Jovem Pan não publicar uma notícia sem a checagem, sem os procedimentos adequados para você assegurar que aquilo trata-se de uma notícia verdadeira. Dantas, você também, por favor. Olha só a delicadeza, né, desse tema. A gente vive num mundo de redes sociais, um mundo barulhento, um mundo acelerado. As pessoas querem comentar, querem dar opinião, elas querem compartilhar. Essa pressão, ela vem para cima do jornalismo. Inclusive nós, quando algum concorrente sai na frente com uma informação, etc., nós temos a responsabilidade de checar. Mesmo que, um pouco mais de 20 anos de jornalismo, eu digo para vocês, é mais fácil você
é melhor você levar um furo do concorrente do que você publicar uma informação errada. A famosa barrigada. Isso tem acontecido demais. Isso acontece demais, Daniel. Isso acontece demais. As pessoas, os jornalistas, eles ficam muito mais preocupados em sair na frente e publicam errado. E depois não se corrigem. Não se corrigem. O que é pior, porque aí vem, né, toda uma, vamos dizer assim, um ecossistema permeado por uma arrogância de profissionais que não admitem errar. Então nós vivemos num ambiente muito difícil de trabalhar, mas nós somos profissionais identificados, reconhecidos. O problema todo está no anonimato. Como eu disse, você precisa que uma notícia ela seja identificada ao seu autor. E essa indústria, mais uma vez, essa indústria da fofoca, ela tem permitido cancelamentos de reputações. São episódios que se repetem todos os dias, porque elas vivem disso. Se a polícia que está investigando esse caso resolver investigar mesmo o ecossistema, vai perceber que muitos perfis, eles se retroalimentam porque eles são financiados. Eles fazem parte de uma rede, funcionam como a marketing de rede. São perfis que repercutem, os comentários são de comentaristas pagos que comentam em cima daquele post, porque aquilo é o que gera o engajamento para ser identificado pelo algoritmo, para ele ser alavancado na rede social. Esse mecanismo não é orgânico. Não é orgânico. Infelizmente, a audiência acaba sendo capturada. As pessoas que não têm esse conhecimento, elas são capturadas por notícias chocantes, impactantes, manchetes muitas vezes sensacionalistas. Você quer fórmula mais fácil de atrair a atenção de alguém do que pegar o nome de uma celebridade e envolver em qualquer coisa. Você pega o nome de uma celebridade e embala. Você inventa o que você quiser. E muitos desses perfis passam o dia inteiro inventando notícia. Muitas vezes, o Dantas, e muitas vezes isso acontece com a anuência do próprio artista, porque ele tem um objetivo futuro. Então ele precisa estar entre os assuntos mais comentados, não importa se a notícia é positiva ou negativa, porque lá na frente talvez ele tenha um objetivo, vender discos, vender um show, alguma coisa do tipo, é isso? Exatamente. E muitos comentaristas são pagos para fazer comentários positivos e também pagos para fazer comentários negativos, porque muitas vezes você tem um ambiente em que um artista está concorrendo com outro. Então você precisa derrubar aquele artista, o seu concorrente. Então é criada uma onda de fofoca envolvendo aquele artista e você consegue manchar a imagem daquele artista concorrente. Isso já foi revelado em matérias de longo alcance publicadas ao longo dos anos. Isso não é novo, não é um fenômeno novo. O que é mais novo foi o entendimento de que esse mecanismo de cancelamento e esse mecanismo de impulsionamento de imagens de influenciadores, de celebridades e artistas, ele poderia ser aplicado na política. E aí você copiou esse modelo e começou a ser aplicado na política. Tanto é que hoje você olha um perfil desse e você fala, esse perfil faz o quê? Ele cobre o quê? É um veículo de comunicação, ele está cobrindo, ele fala de uma fofoca, de uma fanqueira e ao mesmo tempo está falando de reforma tributária? Não faz sentido, porque não é que você tenha um jornalista setorizado em economia e o outro jornalista setorizado em fofoca, como acontece em grandes portais de informação e portais de notícias, jornais e TVs. O que você tem é um perfil que muitas vezes vai copiando, aí eles soltam uma notícia num perfil subsidiário que está relacionado a essa rede de perfis, solta uma notícia fake e depois diz o seguinte, eu repliquei aqui porque o fulano que publicou. Mas se investigar vai ver que tem relação. E mesmo assim, não é porque fulano publicou que você vai repetir a informação equivocada. Então o que não pode, Daniel, é o seguinte, é que esse episódio trágico que precisa ser investigado e precisa ter consequências jurídicas,
As pessoas envolvidas nisso precisam ser responsabilizadas, as pessoas envolvidas na morte dessa menina precisam ser responsabilizadas. Então você não pode usar isso como de forma oportunista para tentar aprovar qualquer tipo de censura ao conteúdo. A gente vai entrar nisso, inclusive. A gente vai ter uma parte desse debate que vai tratar exatamente do objetivo do governo, dos parlamentares da base governista, em acelerar a tramitação desse PL. Eu acho que o Beraldo tem uma consideração a fazer em cima disso que o Dantas estava expondo. Agora, Beraldo, por favor, sua contribuição antes de eu trazer a informação que chega de Brasília em relação ao PL das fake news. Por favor, Beraldo. Não, é assustador como as redes sociais ofereceram uma ferramenta de troca de informação e, de repente, esse sistema das redes sociais começaram a ser usados, entendendo-se como é que se funciona o engajamento, o algoritmo, etc., e virou uma máquina que, de fato, mudou por completo a forma de comunicação. Se a gente observar os orçamentos, as receitas dos canais tradicionais de televisão, dos jornais que quase inexistem hoje, as tiragens são ínfimas. A gente vê que esse dinheiro da publicidade, que é um dinheiro crescente, ele foi para as redes sociais. E aí há todo que eu poderia dizer que é um esquema, como o Dantas mencionou, desses perfis que um vai alavancando o outro, que vai crescendo, eles percebem que as pessoas se interessam por fofoca, pela vida do famoso, e aí esses famosos também vão sendo criados. Às vezes, eu curiosamente estava vendo aí o que está sendo noticiado sobre o tal Cruzeiro do Neymar. É uma reunião de centenas de pessoas que eu nunca ouvi falar e que estão lá sendo tratadas como celebridades, dando presentes de R$2 milhões para o Neymar. Eu não faço a menor ideia de quem são essas pessoas, do que elas fazem de produtivo à sociedade brasileira, mas elas estão, de alguma forma, alimentando esse ecossistema que gera a choqueio da vida. Então, é um bom momento para que essa tragédia que aconteceu, essa triste e lamentável tragédia que aconteceu, nos faça refletir sobre o que virou a dinâmica da comunicação, porque tem muita coisa errada que precisa vir à luz e ser corrigida. Pois é, e essa história, esse exemplo que o Beraldo trouxe em relação ao Cruzeiro do Neymar, de fato, e você percebe que as notícias são esdrúxulas, né? A última é que uma moça casada estaria dançando de forma sensual na frente do Neymar. E eles transformam esse episódio, que tem um vídeo ali, que acaba expondo essa moça e mostra a situação, transformam isso em uma notícia que está do lado da reforma tributária dita pelo Dantas. Daí você fala, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Ao lado, agora, Daniel, a mesma importância? Não sei. Dantas, rapidinho, Daniel, que eu vou ler a notícia em relação à regulação das redes. Você acha, se, partindo do princípio que há um esquema para financiar posts positivos, posts negativos, nessa área de fofoca, você acha que isso não funciona na política? Que isso não está sendo replicado na política? É lógico que está. É lógico que está. Esse é um mecanismo que está sendo utilizado porque, efetivamente, ele é muito útil para quem objetiva ganhar dinheiro de forma desonesta, né, e expor, né, a imagem ou buscar o cancelamento de alguém.